Ninguém falou nada pra gente, só foram fazendo o muro e falaram nada pra gente, por que era, o que não era. Disseram que era pra segurança dos turistas. E pra gente, como que fica? Os assaltos na rodovia dos imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista. Uma imensa onda de assaltos. Chuva de assalto do quilômetro 59 da descida da serra, né, na altura de Cubatão. Bandidos colocaram pedras e galhos para fechar a Você está vendo aí esse muro? Eles foram colocados em pontos onde os bandidos mais agiam. Com pedras que correm para dentro da Esse favela. muro de Uma 3 favela metros conhecida de aqui altura. da Vila Nova Esperança. Vila Esperança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. A Vila Esperança ela tem início em 1972 com a construção da rodovia dos imigrantes e logo mais à frente você tem a grande momento da população que foi em 1980, né? Que foi a data em que nós chegamos aqui também, eu e mais meus 6 irmãos e minha mãe. Hoje a Vila Esperança é um bairro composto de aproximadamente 35 mil pessoas. 75% da cidade do país tem menos de 20 mil habitantes, né? Você tem lá uma cidade. É que você não tem nenhum serviço de infraestrutura, você não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto, as pessoas vivem lá numa situação calamitosa. Como meio de ganha-pão a gente vendia água na pista, né? Que aqui no começo uns vendiam água, outros vendiam cocada, outros vendiam caranguejo. E a nossa subsistência principalmente era água, né? Tem quase um ano que eu não trabalho em pista. Depois desses muros, muito longe para estar puxando carrinho pesado, né? Uma caixa que vai pegar 4 caixas de água, vai refrigerante, suco, aí leva salgadinho, pipoca, polvilho. Aí é um peso grande para levar. Aí eu abri um botequinho. Como chama essa boteca? Bar da Sofrência. Vende bem lá? Vende bem mal. E quem vai comprar, menino? Se não tem emprego, os bebês não tem dinheiro. Aí quando chega, pediu pinga fiado, paga amanhã. Eu falei, agora eu dou os pés de frango. Você tem uma mão de obra menos qualificada, por circunstância da vida. Infelizmente, a concentração do desemprego está muito mais dentro desse bairro. O trabalho não aceita um de quinta série, fica difícil já, né? Nós deixamos o currículo lá, mas não chama. Nós esperamos pelo milagre. Milagre, fé, nós tem tudo, mano. O local, a Vila Esperança, próximo aos arredores do 59 da rodovia, é uma comunidade. Então temos os problemas comuns em qualquer comunidade. Temos vários tipos de ocorrência, uma delas é o roubo. A Vila Esperança está praticamente embaixo dos dois sistemas SAI, Anchieta e Imigrantes. Então, quando tem congestionamento, as pessoas vão praticar atos na rodovia, justamente por conta dessa vulnerabilidade social, a atual conjuntura, mais de 8 mil desempregados na cidade. Temos dificuldade, a gente reconhece que temos em todas as comunidades, mas se enfrenta a essas dificuldades não é separando, não é criando muro, não é construindo presídio. Né? Você sabe o que tem ali atrás do muro? Não faço a menor ideia. Mas a sensação que eu tenho quando eu tô passando de carro é que alguém vai aparecer ali, ou alguém com arma, alguma coisa. Eu me sinto, toda vez aquela tensão, sabe? Eu não sei o que tem, realmente eu não sei. A cidade tem 20 mil pessoas. Nossa, não faço ideia, porque a gente não enxerga nada dali, né? Esse muro ele foi feito em 2015, né? Já na segunda rodovia dos imigrantes, na segunda pista. Né? A segunda pista da Imigrante foi construída em 2002. Os pilares foram cravados no meio da sociedade, as pessoas já viviam ali. Passa o viaduto por cima das pessoas, como se, olha, aqui por cima nós não temos que ter responsabilidade embaixo, uma vez que a legislação diz, olha, seguindo o viaduto você tem que ter os mesmos 20 metros, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eles optaram, né, passar por cima da sociedade, construíram aquele muro, né, para, em tese, garantir a segurança do usuário, que é uma falsa impressão. Recentemente, um jovem morreu com a pedrada da própria obra. A pessoa subiu no muro, jogou uma pedra e atingiu um jovem que teve morte imediata.
graças à construção do muro, à colocação de câmeras criminais, do patrulhamento constante das nossas viaturas, esses números têm caído ano a ano. Em 2015 tinha números maiores de roubo, 2016 teve uma diminuição e 2017 uma diminuição. Para eles acham que resolveu, né? Mas eu acho que não resolveu nada. Eu não sei não, meu filho, que quando a pessoa quer fazer o mal, pode ser a altura do que for o cara faz. Para mim não adiantou de nada. A gente falando uma comparação entre os dois muros, o primeiro que ele passa dentro da nossa comunidade, que é o muro da ferrovia, houve toda uma conversa, houve toda uma aproximação da empresa com a comunidade, ouvir a comunidade. Saiu uma obra de comum acordo, mas também uma obra que nos orgulha muito, né? Desde do muro realizado, feito o grafite, né, junto com as nossas crianças, os projetos que eles incentivaram e continuam incentivando. Em relação à rodovia, nós foi totalmente o oposto, né? A gente simplesmente amanheceu e já estava aí a empresa construindo o muro. O muro piorou, foi tudo. Eles querem fazer um presídio, deixar a gente preso, então, né? A gente não fica por causa que tem a saída pela pista, por debaixo das pontes, que se for para lá, nós estamos presos. Você imagina os milhões que se gastou para construir um muro, você poderia gastar para construir moradia digna, com saneamento básico, com água, com esgoto. É uma discrepância injustificável, né? Você gasta milhões para separar as pessoas, mas de uma forma indireta, contribuindo para o caos social. Quando a gente não trabalha as políticas de inclusão à frente, você vai trabalhar nas emergências, foi o que eles fizeram, né? E o muro ele é mais uma atitude intempestiva de emergencial, dizer, olha, e simplista, né? Achar que um muro vai resolver tudo. Pode proteger um certo momento, mas ele cria mais um sentimento de ódio, de intolerância, né? Em pleno século XXI, uma apartheid, você está separando quem tem de quem não tem da pior maneira, né? Construindo muros. Que isso nos assusta, né? O Estado de São Paulo, em pleno século XXI, uma concessionária com essa concepção, eu vejo isso com muita tristeza. Você tem uma comunidade de quase 20 mil pessoas. Eu diria que a metade disso são de jovens e crianças sem nenhuma perspectiva de vida, né? Com essa crise violenta que atinge a nossa cidade. O dinheiro que foi gasto aqui nesse muro da vergonha daria para a gente estar resgatando e fazendo um trabalho preventivo para muitos jovens. Falta mesmo é um trabalho para arrumar dinheiro, porque tá difícil demais, demais. De verdade, nossa mente fica, caramba, amanhã agora que eu faço, vou roubar, fazer isso e aquilo. Mas eu penso mais no meu filho, eu não vou fazer isso. Penso sim, mano, falar que eu não penso, penso, mas fica pra mim, mano, não falo pra ninguém isso. Porque eu sei se eu vou fazer isso, eu posso voltar ou não voltar, mano. Pra casa, ver o meu filho. Posso até morrer nessas paradas aí, mano. Eu não quero isso pra mim. Eu conheço o beija-flor e ele me apresenta amor e diz que o rio é uma vase mil. Ela é a flor mais linda do jardim, é a única que suportou. Ele se conhecer o amor.